Pode se assentar, meus irmãos. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 3, no versículo 8 e 9. Aleluia. É só um trecho que me chamou muito a atenção, quando Paulo fala ao Filipenses sobre acerca da justiça, que ele acreditava e acreditava em Deus. E me chamou muito a atenção, desde a semana passada eu tenho um grupo de amigos e a gente fala acerca de alguns assuntos da Bíblia, e esse trecho me chamou muito a atenção quando um deles falou sobre ser achado nele. E é interessante, eu queria compartilhar com os irmãos essa palavra e pudéssemos aqui desfrutar daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a tua vida, em nome de Jesus, amém? Todos acharam? Paulo diz no versículo 8: mais do que isso, considero tudo como perda, comparado à suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu a considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tenho a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Amém? Meus irmãos, a gente vê um relato de um homem que realmente ele viveu os dois lados da palavra de Deus. O lado de perseguidor, de não acreditar, de ir em busca daqueles que falavam de Jesus, viam os milagres de Jesus, e de repente você sabe do encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo, e ele tem uma mudança inclusive de nome, de identidade, e ele passa a se chamar Paulo. Paulo, um homem que tinha todo o conhecimento da época, um homem que estudou com Gamaliel, que era um mestre na época, um conhecedor, muito sábio, mas aquilo não bastava para ele, e Deus, ele quis justamente Paulo, com toda aquela habilidade que ele tinha, e transformar ele num dos maiores apóstolos que foram criados, para que o evangelho chegasse a mim e a você até hoje. E se nós estamos aqui, porque não foi somente 12, mas teve mais um. Paulo, ele pagou um alto preço. Paulo, ele foi um homem que enfrentou tantas dificuldades na vida, depois que ele conheceu o lado de Jesus Cristo. Mas o importante é que ele não abriu mão disso por nada. Ele não abriu mão do evangelho. E como eu disse, o evangelho chegou até nós hoje. Estamos aqui, você está sentadinho numa cadeira, você está do lado da pessoa, como eu disse, a pessoa mais linda deste mundo, que foi a formação de Cristo. É porque alguém pagou um preço lá atrás. Alguém se preocupou em levar a palavra do Senhor. Mas alguém foi encontrado por Deus. Por isso que a palavra hoje, o tema que eu separei nesse meio estudo que nós vamos ter é ser achado nele. 2 pontos. A verdadeira justiça. Então, meus irmãos, ser achado é ser encontrado por um Deus que nos sonda e conhece. Qual é a base da nossa justiça diante de Deus? É uma pergunta. As nossas obras ou a fé em Cristo? Paulo, ao escrever aos Filipenses, ele enfatiza que a justiça verdadeira não vem da obediência da lei da época, mas da fé em Jesus. Vamos explorar o que significa essa passagem, o que significa essa justiça e como ela transforma a minha vida e a tua vida, meus irmãos. Então, essa parte de ser achado nele, ser encontrado nele em algumas versões, é ter uma nova identidade. Quando nós caminhamos fora da vontade de Deus, as pessoas olham para nós lá fora de que forma? Como eu já disse algumas vezes, as pessoas olhavam para mim, não, lá vai o DJ, lá vai o cara que jogava bola. Eu tinha uma identidade, mas a partir do momento que eu recebi Jesus Cristo na minha vida, eu deixei essas coisas para trás, e eu comecei a caminhar com Ele. Por quê? Não foi eu que encontrei a Jesus, Jesus me encontrou, e o encontro foi marcante. Ele mudou a minha vida, mudou meu jeito de pensar. Ele mudou todas as coisas que estavam erradas
Sabe aquela música, havia um mesinho torto? Era eu. Só a minha casa que não era torta. Mas eu tinha uma vida torta, uma vida errada, uma vida de noitadas, uma vida de besteiras. Mas Jesus quis mudar a minha vida, e Ele me encontrou, e Ele me deu algo novo, uma identidade. E você já parou para pensar, que identidade é essa que você tem? Nunca parou para pensar? O seu nome está escrito no livro da vida, a qual o diabo não tem o poder de tocar e nem de tirar, e que foi escrita pelo próprio Deus. Por isso que Paulo descreve no telão: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgirão coisas novas. Essa é a sua identidade. Você já não vive pelo aquilo que o mundo te oferece, mas você vive aquilo que os céus já têm ao teu favor. Você crê nisso, meu irmão? E é essa identidade que a gente tem que dar valor, buscar mais. O pastor falou da oração, isso é importante. Estamos aqui nas 12 horas de oração. Não é só pela igreja, mas é por você que é a igreja. Não é pela igreja, não é por esse templo, não é pela guitarra, não é pelo som, não é, é porque você é a igreja, você está nessa peleja. Deus te deu uma identidade, Deus te deu uma casa, essa é a sua casa, é sua casa de oração, é o lugar que você dobra o teu joelho, você rasga o teu coração e fala com o teu Deus que te ouve. Ninguém chega como anônimo diante da presença de Deus. Já parou para pensar nisso? Existe como chegar como anônimo na presença de Deus? Deus já te conhece, porque quando você abre a tua boca, Ele já sabe o que você vai falar. Ele sabe por que você saiu da tua casa, Ele sabe das suas dificuldades, sabe da dívida que você tem que pagar amanhã, ou que você talvez não tenha dinheiro para pagar. Ele sabe do que está acontecendo no seu organismo, que você precisa ser curado. Ele sabe das suas lutas, Ele sabe dos problemas que às vezes ficam afligindo a tua mente, que tiram as suas noites de dormir, mas você só tem que abrir a boca. Quando você abre a tua boca, aquele que te conhece te responde, porque você foi encontrado por aquele que criou todas as coisas, inclusive você. Você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao Senhor? Glória a Deus, aleluia. Sabe o que significa isso? Quando eu largo as coisas lá para trás, quando eu vivo o algo novo de Deus que eu acabei de ler aqui na palavra de Deus, significa que eu estou dizendo para o mundo: olha, eu não confio no que você fala, eu estou crucificado com Cristo. Eu confio em Deus, eu sigo por Ele. Em Gálatas capítulo 2 versículo 20 diz: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive. Cristo vive. Agora, a vida que eu vivo no corpo de Cristo. Vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Por isso que nós renunciamos mesmo essa falsa documentação que o mundo quer oferecer. Sabe, o mundo tem oferecido tantas coisas que querem mudar até os gêneros, vocês sabem disso. Querem mudar as coisas, querem mudar os nomes, querem mudar as pessoas, querem mudar a palavra de Deus, mas não conseguem mudar, porque a palavra de Deus é única e genuína, e o Senhor, aleluia, Ele preza por sua palavra. Você está aqui porque a palavra te alcançou, a palavra te mudou, a palavra te chamou a atenção, a palavra te deu essa nova criatura que você é, a palavra te deu uma identidade, a palavra te deu vida, aleluia. Por isso você foi encontrado por essa palavra, aleluia. É essa palavra que te fortalece. É tempo de buscar, de nos ajustarmos com os padrões dos céus, pois o céu não entra de qualquer maneira. A gente canta que Ele é santo, 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 e realmente, eu até escrevi aqui, é tempo de busca, de nos ajustarmos com os padrões dos céus, pois no céu não entra das coisas que nos afastam dos céus. Não temos que abrir mão das coisas que nos afastam dos céus e de Deus, mas temos que abrir mão das coisas que vêm de baixo, porque as coisas que vêm de baixo quer nos puxar para baixo, mas o Senhor quer nos levantar, quer nos colocar acima, quer nos colocar com Ele na glória.
O Senhor te chama nessa noite para você entender que você não é algo do acaso, não. Você é filho de Deus. Você, meu irmão, renuncie. Microfone. Meu Deus. Então, meu irmão, você tem que renunciar. Renunciar aquilo que te afasta dessa presença de Deus maravilhosa. Que coisa linda. Que coisa linda poder acordar pela manhã como eu acordei hoje. Entrar no meu carro, foi Deus que me deu. Deixar minha esposa no trabalho. E poder ligar na rádio, de repente, ver uma música que me chama a atenção. Há muitos anos, a música me chama a atenção. E eu confesso para você, quando eu começo a chorar do carro, as pessoas pensam que eu sou doido, que eu estou com problema. Não, eu estou feliz. Eu estou feliz com Jesus Cristo. Eu estou totalmente satisfeito com Jesus. Jesus Cristo é o motivo da minha canção. Jesus Cristo é o motivo de eu estar aqui. Jesus Cristo é o motivo de eu ter uma família, de ter amigos, de ter pastores. É o motivo de ter de fazer parte de uma igreja tão abençoada. Para isso que Jesus te chama. Porque você tem essa identidade, você foi achado por Ele. Morrer para o pecado é viver para Deus. Colossenses capítulo 3, versículo 4. Pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. E olha que coisa maravilhosa, quando você entende isso. Quem já leu o Salmo 91? Olha que link bonito que dá da palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se completa a todo momento, que diz o seguinte: aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso. Ou seja, você está coberto, você está guardado por aquele que realmente te encontrou para guardar e não deixar nenhum mal atingir a tua vida, meu irmão. Por isso que você não pode aceitar na tua vida nenhum problema. Não aceite as perseguições, não aceite as derrotas. Aceite sim a Jesus Cristo, a novidade de Cristo, o poder de Deus, a restauração do Senhor, a graça dele se manifestando sobre a tua vida. É esse poder que te fortalece. Permanecer em Cristo também é dar frutos. Quando nós fomos encontrados, aleluia, Deus nos dá uma missão. Como que é quando a gente vai procurar um emprego? A gente chega assim, vem todo bonitão, né? Participa de uma entrevista, e aí a pessoa fala: olha, tudo bem, você está de acordo com os padrões da empresa, e aí você está empregado, e lá você quer fazer o melhor, ou não? Ou já no primeiro dia você já pisa na bola, você sempre quer dar o melhor. Por quê? Porque você quer ser visto como uma pessoa capacitada. E olha que coisa linda. O reino dos céus da mesma forma. Jesus nos capacita, nos enche, nos ensina. Começa, né, mostrando que Ele amou o seu filho de tal maneira, né? E aí Ele começa a nos envolver com aquele amor. Aí Ele começa a nos... Está difícil. Começa a colocar pessoas na nossa vida. Para quê? Para quê? Para você maltratar? Coloca pessoas na nossa vida para quê? Para a gente também, da mesma forma que nós fomos encontrados, ela entenda que ela será encontrada por Cristo. Isso significa frutos. Frutos. Coisa que as igrejas dos dias de hoje não pensam mais nisso. Temos que procurar ir de encontro àqueles que precisam ouvir a palavra de Deus. Tem muita gente machucada aí fora, machucada até com a igreja, machucada por causa de religiosidade, problemas que afligem essas pessoas. Eu confesso para você que uma vez o pastor Diego falou: esse papo de igreja cansa, de religião cansa. Sim, porque as pessoas vêm para a igreja, mas não vêm para a igreja para ser igreja. E nós, com 29 anos, chegou o momento de nós de sermos a igreja, deixar essa igreja de lado e sermos a própria igreja, aonde quer que estejamos. Sabe, Pio, quando a gente se reunia na frente da Playboy, todo mundo se reunia. Eu conheço o Pio, depois ele foi lembrando.
Eu ia trabalhar e ele ficava com os amigos lá com a Brasília amarela tocando som, viu, pastor Diego? O Tojo, lembra do Tojo? Olha lá. E eu ia trabalhar, eu trabalhava lá. E aí se reunia a galera e todo mundo queria estar junto. É isso que a gente tem que atrair, a vontade das pessoas estarem juntos com a gente. Porque quem ganha é o corpo de Cristo. Eu não canto bem se a Cristo não estiver aqui. Mas a gente precisa do Cláudio, a gente precisa da Lívia, precisa dos outros irmãos que tocam. Porque nós somos um corpo. Um dia Jesus nos achou, nos capacitou e nos colocou aqui. Nós somos achados por Ele. Porque por nossa vontade, e se eu colocar o microfone na boca dela, vai falar a mesma coisa. A gente não queria estar aqui. Porque muitas vezes é difícil. A gente ensaia, a gente ora, a gente quer ver a coisa. E aí vem as dificuldades. Mas a gente continua aqui, um com o outro, segurando o braço. Mesmo muitas vezes vindo os problemas, mas a gente acredita. Porque nós estamos fazendo para um Deus que nos encontrou. Fomos achados nele. E Ele nos fortalece. Ele que direciona. E aí Ele começa a derramar a unção dele sobre a sua igreja. E aí Ele começa a curar os enfermos. Ele começa a mudar a vida de pessoas através de uma canção que nós cantamos aqui. E não é para a nossa glória, é para a glória dele. E eu queria que você pudesse aplaudir ao Senhor Jesus Cristo, porque tudo que Ele tem feito aqui neste lugar. Aleluia. E é isso, meus irmãos. Lembre-se, João 15:5, você conhece muito bem esse texto, diz o seguinte: eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dá mais fruto, pois sem mim, vocês não podem fazer coisa alguma. Fomos encontrados, fomos enraizados, plantados, enraizados, crescemos com Cristo, somos o fruto dele, somos os ramos dele, para render frutos. E você, que foi encontrado por ele um dia, que tipo de fruto você tem rendido? Pense nessa palavra hoje. Jesus Cristo não pagou um alto preço naquela cruz, para a gente chegar no ano 2025, e ainda continuar do mesmo jeito. Não, nós temos que nos fortalecer, crescer, debaixo dessa graça, para quando chegar com 30 anos dessa igreja, a gente poder se preocupar como que a gente vai fazer para alocar mais pessoas aqui. Como que a gente vai fazer para mandar pastores para outros campos? Como que a gente vai fazer para parar uma carreta aqui e mandar para o Projeto Sertão? Porque não tem espaço aqui, dá um jeito. A gente pensar como que a gente vai fazer para dividir tantos grupos que vão aqui nas comunidades que nós temos aqui ao lado, da Divinéia, do Bom Malhado, de outras comunidades que temos aqui, para ajudar essas pessoas e trazerem para cá. Para a gente poder estar aqui nessa região aqui do lado que está se levantando um empreendimento, e eu já lancei minha semente ontem, fiquei feliz, o pastor falou, é uma pessoa que vai morar aqui, pastor. E ela falou, estou procurando uma igreja. Você já achou, minha filha? Você já achou, minha filha? Aí quando eu olhei, ela ficou feliz, pastor. Deus quer. Você já parou para pensar que nós fazemos planos e projetos? Todo mundo faz aqui, né? Ou ninguém aqui tem plano? Todo mundo tem planos e projetos. Nós temos o nosso. Mas você já parou para pensar que Deus tem planos muito mais além do que a gente pensa? E se a gente seguir os planos de Deus, vai dar bom e vai se encaixar com os nossos às vezes? Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, com os projetos de Deus, Deus vai olhar assim e vai falar assim: ah, o Kaique voltou para a igreja. Ó, anjo, tá vendo o Kaique? Voltou para a igreja. Toda terça-feira ele está lá no culto de oração. Ele está precisando de algumas coisas, mas ele nem ora por isso. Ele vai lá para falar comigo. Ele está precisando de algo diferente. Sabe aquilo que ele precisava no passado? Vai lá, entrega a bênção para ele.
É assim que Deus age. Quando a gente se preocupa com as coisas de Deus, Deus já move as coisas que é ao nosso favor, de acordo com a vontade dEle para a minha vida e para a tua vida. Por isso que a palavra diz: esforça-te e tem de bom ânimo. Então, quando a gente lê um texto como esse, falando da videira, o que aprendemos? Não basta conhecer Jesus de forma superficial, é necessário estar nele. Aí, o segundo tópico disso, eu quero falar sobre o perigo. Na parte que nós lemos, diz: Paulo diz, não tenho a minha própria justiça que procede da lei. Todo mundo sabe, Paulo, como eu disse, era um perseguidor de cristão antes da sua conversão. Depois você lê na sua casa, Filipenses capítulo 3, versículo 4 e 6. Glória a Deus. Tem muita gente que confia em boas obras para a salvação, e não são as obras que vão te salvar, mas é o teu testemunho de fé, é pela graça de Deus, por você permanecer, continuar insistindo, procurando essa graça do Senhor. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o próprio apóstolo Paulo diz: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. A nossa justiça própria é insuficiente para nos salvar, irmãos. Sabe, é muito interessante como ele escreve: não por obras, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue e fale: eu sou o cara, eu oro, as pessoas são curadas. Espera aí, não é você, é em nome de Jesus. É Jesus que faz a boa obra. Quando a gente vê o pastor Fernando aconselhando os casais da nossa igreja, não é o pastor Fernando, não é a Isabel, mas é o poder e o nome de Jesus que prevalece sobre a vida deles. Eu tenho certeza que quando eles oram é a respeito disso. Quando nós falamos com os jovens da nossa igreja, é da mesma forma. Não é o pastor Paulo, é em nome de Jesus Cristo que as coisas acontecem. E outros departamentos, a intercessão, quando ora aqui, para que essa batalha que é travada aqui durante todos os cultos, porque você pensa ser intercessor é fácil, não é. Mas é em nome de Jesus que as coisas acontecem. É em nome de Jesus que o ministério do louvor louva o Senhor. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. A gente tem que entender que essa justiça, nós não temos o poder de atuar sobre essa justiça, porque nós somos falhos. Como nós podemos apontar, como nós podemos mudar as circunstâncias, como nós podemos julgar as pessoas, como nós podemos achar que somos melhores, como podemos achar que as nossas ideias são melhores que as dos outros, sendo que quem justifica é Deus. Olha só, esse texto eu li, já tinha lido algumas vezes, mas nunca me chamou a atenção. Mas Isaías 64, versículo 6 diz o seguinte: somos como o impuro, todos nós, está escrito dessa forma, todos os nossos atos de justiça são como trapo imundo, murchamos como folha, e como o vento as nossas iniquidades nos levam para longe. O profeta Isaías disse isso de uma forma tão pesada, mas é verdade, porque nós somos falhos, pecadores, erramos, julgamos, apontamos, tudo coamos. Mas Deus, com a sua graça e misericórdia, nos alcança e nos renova e nos perdoa todos os dias, para que a gente não volte no mesmo erro. Amém, uai? A pergunta que eu quero fazer para você: você está confiando em suas obras ou na justiça de Deus? Pergunte isso para o seu irmão. Você está confiando em suas obras ou na justiça de Deus? Diga para ele: meu irmão, a justiça que vem pela fé em Cristo, essa não falha. Eu disse isso, nós acabamos de ler na parte B desse versículo que nós lemos de Filipenses capítulo 3, no versículo 9 diz: mas a que vem mediante a fé em Cristo,
a justiça que procede de Deus e se baseia na fé, vem de Deus. Essa justificação pela fé, a gente entende que Paulo mesmo escreveu em Romanos capítulo 5, que diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tem paz? Você tem paz? Sabe, quando as coisas começam a criar um volume diferente, minha esposa sabe bem como que eu sou, começo a ficar calado. Primeiro, para não pecar, não falar besteira, e segundo, para procurar ouvir o que Deus quer que eu fale. Dessa forma que a gente tem que agir, porque se a gente explodir, a gente acaba falando coisas que a carne que quer que você fale, não o espírito. Lembre-se, quando nós somos encontrados por Cristo, nós lemos isso: já não sou eu que vivo, mas Cristo. Então aquele que foi encontrado por Cristo, ele começa a pensar da seguinte forma: como Jesus agiria nessa situação? O que Jesus falaria agora? Olha o que acontece. Lembramos aquela passagem que aquela mulher adúltera estava lá, e segundo a lei de Moisés, ela poderia ser apredejada porque tinha traído. E todo mundo, olha, Jesus estava ali sentadinho na dele. Eu até brinco, às vezes estava brincando de jogo da velha lá, sou ele com um anjo. E aí de repente, e aí Jesus, e aí que você vai fazer uma coisa dessa? Aquele que não pecou, atira a primeira pedra. Todo mundo alvoroçado, mas a sabedoria que vem do céu é diferente. E todo mundo ali tinha pecado. E eu acredito até que algum deles tinha usado aquela mulher. Então, quando você for tomar alguma decisão na sua vida, seja de negócio, seja falando, precisando decidir algo na sua família, seja até para apontar a vida de um irmão, às vezes você vê um erro nele, toma cuidado, meu irmão. Pergunte para Jesus, fala: Senhor, o que o Senhor faria nessa situação? Você vai ver que a sua vida vai melhorar quando você começar a agir como Jesus quer que você aja. Você crê nisso, meu irmão? Sabe, não queira a sua justiça, queira a justiça de Deus. Tem duas passagens que falam sobre Abraão, grande Abraão, pai de muitos filhos. Ele foi justificado pela fé e não por obras. E isso é testificado na palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 15, versículo 6 diz o seguinte: Abraão creu no Senhor e isso lhe foi acreditado como justiça, porque ele acreditou na justiça que vem de onde? Dos céus. Romanos 4 afirma isso, já no Novo Testamento. Ele é lembrado, que diz a Escritura: Abraão creu em Deus e lhe foi acreditado como justiça. E quem somos nós para não dar esse crédito em Deus, acreditar naquilo? Nós que, como eu disse, fomos encontrados, fomos cuidados, fomos tratados, fomos amados e queremos fazer do nosso jeito. Ei, quem é você na fila do pão? Faça a vontade de Deus, meu irmão. Sabe, quando a gente realmente acredita e dá esse crédito às coisas que vêm dos céus, eu estou dizendo que eu creio num Deus que mesmo eu não vendo, mas eu sinto Ele em minha vida. Você sente Jesus aí do seu lado agora? Vamos ver se você sente mesmo. Qual a sua sensação agora? Que vontade você sente agora? Que vontade você sente agora de glorificar, de aplaudir, de falar: obrigado, Jesus, você está aqui do meu lado. Deixa eu manifestar essa vontade agora, meu irmão. Olha ao teu redor. Jesus é bom. Jesus, tu és lindo, Jesus. Eu te amo, Jesus. Aleluia. Então a fé que Abraão tinha foi o que movia a justiça de Deus ao teu favor. Olha que coisa maravilhosa. E a gente olha no texto de Hebreus, e ele começa dizendo, aqui no telão, capítulo 11 de Hebreus, versículo 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Mais um motivo para você estar aqui no sábado. Você quer respostas? Busque enquanto se pode achar. Nós tivemos aqui terça-feira um estudo falando sobre jejum, e eu lembro que
Eu queria largar algumas coisas, pastor, da minha vida. Eu não falei aquele dia, mas vou falar hoje. E eu tinha acabado de ler o livro de Daniel, e falou dos 21 dias de jejum. Aí eu quase fui parar no hospital. Mas eu fiz 21 dias de jejum sem nada. Emagreci e Deus me deu realmente vitória. Mas por quê? Ele olhou, não foi aquela atitude inocente, mas olhou o meu coração, a vontade, a sede que eu tinha de largar algumas coisas que me atrapalhavam na caminhada com Cristo. Então, meu irmão, quando você busca de todo o coração, a resposta vem. Agora, quando você busca por interesse, porque olha, Deus, o senhor sabe, né? Eu mereço, eu quero um bom carro, eu quero uma boa casa, então eu preciso, eu anseio por isso. Então, Senhor, eu vou fazer um jejum e eu sei que o Senhor vai responder. Peraí, você já está mudando tudo. Ele já pagou por mim e por você, meu irmão. Só o fato de você estar aqui, livre em Cristo Jesus. Temos livres em Cristo Jesus aqui? Só o fato de você estar ouvindo essa palavra. Só o fato de você poder mover as suas pernas. Tem gente aí que consegue mover as pernas. De você poder erguer as suas mãos para os céus e agradecer a um Deus vivo. Isso já é a vitória para a tua vida, aleluia! Aleluia. E o resto é só manutenção. Quando você ganha, é só manutenção. É só se manter na presença de Deus. É só se manter diante da palavra do Senhor. É só se manter fiel a Deus. Aleluia. Lembre-se, nossa confiança deve estar somente em Cristo, não em nossos méritos. Amém? E qual é o resultado então de ser achado nele? Ser achado por Cristo significa salvação. Se eu continuar fiel ao Senhor, às suas escrituras, mantendo os mandamentos, mantendo fiéis a palavra do Senhor. E aí, isso aí linka com a palavra do Senhor, que diz em Romanos capítulo 8, versículo 1: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não, meu irmão, você não entendeu, eu vou ler de novo. Portanto, agora, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por isso que nós somos chamados filhos de Deus. Qual o pai que não quer fazer o melhor para o seu filho? Qual o pai que não quer entregar o melhor para o seu filho? Por isso que nós recebemos Jesus Cristo. Quando leva uma palavra como essa, que agora já não há condenação, eu entendo que o meu pai toma a frente de todas as coisas, na minha vida e na sua vida, meu irmão. Você já parou para pensar o que se levanta quando você fala, eu vou ler a palavra de Deus? No mundo espiritual, você já parou para pensar quando você fala assim, olha, está difícil, mas espera aí, eu vou dobrar o joelho, eu vou falar com meu pai, eu vou lá cumprir Mateus 6, que diz, eu fecho a porta do meu quarto, eu dobro o joelho, eu falo com ele, e o meu pai que está em secreto, que nem o diabo pode ouvir ele falar as coisas para mim, ele vai me ouvir. Você já parou para pensar o mundo espiritual como tenta colocar sono, cansaço, dificuldades, alguém te liga, é o WhatsApp que toca, é não sei o quê. Isso é um mundo espiritual. Mas quando você coloca o teu coração voltado nisso, aí o teu pai fala, pera aí, Capetolândia, você não tem poder contra esse meu filho, esse é meu filho. Eu paguei o preço por ele é meu, eu sou dele, ele é meu filho, você não toca nele, vem cá filhão, vem cá, é isso, pode demorar um pouquinho, mas eu vou te abençoar, permaneça firme, não ande ansioso por coisa alguma não. Sabe, entenda, esse tempo que você está passando é para o teu crescimento, é para você poder realmente mostrar para todos que eu tenho o poder para transformar, mudar e transformar a sua vida de uma forma impactante, para que outro seja alcançado, como você foi encontrado por mim. Jesus age dessa forma. Eu estou falando algo que eu vivi na minha vida, irmãos. Essa ministração, quando eu estava separando, eu estava fazendo alguns tópicos. E vou falar para você, como o tempo foi bom comigo, viu? Que até a beleza aí melhorou. É o pai. O pai não quer o pior, ele quer o melhor para o seu filho. Você vê, você está numa igreja tão abençoada, irmãos. No passado eu visitava muitas igrejas grandes. E eu confesso para você que eu não encontrava um ar-condicionado como esse, tão gostoso, um lugar tão bom para se assentar, limpo,
com obreiros que a gente tem aqui, que olha, os obreiros que limpam esse lugar, vocês estão de parabéns. Sempre o pastor fala, mas hoje eu quero falar e agradecer pelo empenho de vocês de limparem, cuidarem da casa do Senhor. Esses são os levitas. Esses são os levitas da casa do Senhor, como está descrito na palavra de Deus. Sacerdotes que cuidam da casa do Senhor, limpa esse púlpito, dobra o joelho aqui, fica esfregando, já vi algumas vezes. É amor. Não amor aos homens, mas amor a Deus. A obra do Senhor. Voltando aqui que nós estamos falando sobre filhos, João capítulo 1, versículo 12 diz assim: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Diga, eu tenho o direito. E foi me dado pelo meu Pai. Então nossa vida é transformada e conduzida pelo Espírito Santo de Deus. Esse Pai nos deu esse Consolador para andar conosco todos os dias. E eu já estou me preparando para ir para o final. E essa vida conduzida pelo Espírito Santo muda a minha ação, muda meu jeito de ver, muda a minha vida. E como filho, eu tenho que ser um bom representante do pai. Você já viu aquelas histórias quando o pai vai na escola, e aí é tão gostoso ver isso, que quando chega lá, e aí, você é pai do... Vou falar... Você é pai do Paulo? Sim. Ah, não tem nada para Paulo não, Paulo é uma bênção, graças a Deus. Você fica todo orgulhoso. Se imagine Jesus... Jesus olhando para você, estou orgulhoso de você, meu filho. Você passou por uns apertos, o mundo se levantou contra você, teve uns espinhos na sua caminhada, mas você sobreviveu, você resistiu. E a palavra de Deus diz o seguinte: resistiu ao diabo e ele honre o teu pai, que você não vê, mas está com você todos os dias. Somos chamados para viver uma vida santa, meus irmãos. E isso que aqui muitas vezes implica de pessoas quererem estar na igreja. Não é religiosidade, mas são pensando nas coisas que são do alto. As coisas que são do alto são santas. Sem santidade, ninguém verá Deus. E aquele que foi encontrado por Deus, ele é transformado. Olha a vida de Paulo, ele foi transformado, ele foi mudado, ele aceitou essa mudança na vida dele, ele combateu o bom combate, encerrou a carreira e guardou a fé. É isso que eu e você temos que fazer. A partir de hoje, seremos uma igreja mais forte. Com os ensinamentos que nós temos recebido neste lugar, se nós colocarmos em prática, nós se levantaremos como a maior igreja da zona norte de São Paulo. E eu não quero dizer somente número de pessoas, mas com algo especial acontecendo, vindo de Deus, através de nós e para outras pessoas, porque nós fomos encontrados por Deus. Você crê nisso? Lembre-se, 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16 diz o seguinte: mas, assim como é santo aqueles que os chamou, sejam santos vocês, também em tudo o que fizerem. Olha, tudo o que fizerem. Pois está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Ser achado nele nos garante uma nova vida, uma esperança na eternidade e uma vida muito direcionada através daquilo que o Senhor tem para a minha vida e para a sua. Você crê nisso? Fique de pé. Hebreus capítulo 10, versículo 38 diz o seguinte: mas, e olha que interessante, o meu justo. Quem é justo do Senhor aqui? Porque ele diz: mas o meu justo viverá pela fé. Agora tem um alerta para você: e se retroceder, não me agradarei dele. Agora você escolhe isso. Você foi achado pelo Senhor um dia, você foi encontrado por Deus.
Como está a tua caminhada? O que você tem valorizado nessa caminhada da fé? O que você tem feito para que você possa continuar seguindo esse caminho, mesmo difícil, mesmo com tantas coisas que se levantem contra você? Qual a tua posição hoje no céu? Você já parou para pensar? Como Deus te vê hoje? É uma reflexão para você entender. Porque às vezes você consegue enganar o teu pastor, você consegue enganar o teu irmão, mas você não consegue enganar a Deus. Será que houve transformação com o momento que Jesus te encontrou num culto no lar, ou num culto aqui na igreja, em algum lugar, e você levantou a mão e falou assim: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador? Será que teve uma mudança na tua vida? Será que você entendeu esse chamado, o porquê que você foi se achegado a Jesus? Aliás, eu volto a dizer sempre isso: não foi você que escolheu, mas Ele te escolheu. E o que você tem feito com esse crédito que Ele te deu? O que você tem feito com essa presença do Espírito Santo? Você tem alegrado ou entristecido o Espírito Santo de Deus? Ah, meu irmão, chegou a hora de nós que fomos achados pelo Senhor, encontrados por Ele, deixarmos essa igreja de lado e sermos a igreja do Senhor neste lugar. Chegou a hora de nós olharmos para o alto. E quando a gente olha para o alto, a gente não tem tempo de olhar para as migalhas que caem no chão, mas olhar para o alto, que é de lá que vem a bênção do Senhor, é de lá que vem o socorro. A gente de cabeça erguida consegue ver as coisas grandes, mas de cabeça baixa a gente não vê nada. A gente só vê coisas miúdas caindo, só vê sujeira, só vê problemas. Mas quando você olha para o alto, você vê a solução: Jesus Cristo. Saia daqui nessa noite, irmão, diferente. Sabe, se for o caso, deixa aqui hoje os problemas, deixa essa cadeira, que o anjo do Senhor vai passar e recolher, e começa uma nova vida diante de Deus, um novo pensamento, uma nova linguagem, um novo jeito de adorar ao Senhor. Não perca tempo de adorar ao Senhor, de entregar o teu louvor a Deus. Olha que coisa maravilhosa. A gente canta aqui: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. Está na palavra de Deus. Salmo fala sobre isso. E que louvor você tem entregue ao Senhor? Você que foi encontrado, foi resgatado, foi transformado. Houve um trabalho no mundo espiritual ao teu favor. E de que forma você tem devolvido ao Senhor esse favor que Ele fez? Quando nós fomos encontrados pelo Senhor, foi nos dado uma marca. Foi nos dado, ao invés de sermos anônimos, foi nos dado uma identidade. Nós somos chamados filhos de Deus, já não somos mais órfãos. Aí Deus trabalha em nós, coloca uma graça sobre nós, derrama da unção dele sobre nós. Meu irmão, Deus não quer que você viva o mesmo do mesmo todos os cultos. Você que foi encontrado por Ele, Ele quer que todos os cultos que você vier aqui, quando você entrar por aquela porta, seja renovada a unção sobre a tua vida. Nós cantamos sobre isso hoje. Renova a unção sobre mim, para profetizar e pregar a libertação, e o teu poder para curar, as barreiras quebrar, com o agir e o fluir desta unção. Porque uma só palavra que Deus mandar, você não vai precisar orar muito não, meu irmão. Você estiver alinhado com o céu, olha isso. Se estiver ligado com Jesus Cristo, grudado nele, agarrado nele, você estiver falando o vocabulário que vem dos céus, a linguagem dos céus, quando você estiver fazendo a vontade do Senhor, as coisas vão fluir naturalmente na sua vida, meu irmão. As pessoas vão olhar para você e falar: que bênção que você é, meu irmão. Eu queria te propor um desafio, meu irmão. Ninguém vai ouvir a tua oração, mas eu queria que você abrisse a tua boca neste lugar. Você foi tocado por Jesus um dia? Você foi encontrado por Jesus um dia? Você é grato por esse encontro? Então fala para o mundo espiritual saber que você tem um Pai, e esse Pai cuida de você. Esse Pai tem legalidade sobre a tua vida. Você faz a vontade do teu Pai.
Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, não são suas riquezas, não são o poder que você tem aquisitivo, não é a tua sabedoria que você adquiriu na faculdade, mas ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus Cristo. Não existe outro, não existe gambiarra, existe um Deus que está nos céus, pronto para te abençoar, pronto para se revelar a você que busca Ele. Aleluia! Fale com Ele agora por um instante. Não se preocupe quem está do seu lado, não. Ele é filho também. Ele é filho. Abre a tua boca. Aleluia. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer, está mudando. Em meio às lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em Ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com a unção imbatível serei. Deus, aqui está a Tua palavra. Senhor, eu Te agradeço pelo dia que o Senhor me encontraste. O Senhor veio de encontro à minha vida, tirou meus jeitos, meus pensamentos e colocou Tua vontade em mim. Como eu sempre digo, mudou minha linguagem, meu jeito de pensar, de falar. Até minha família me ama mais, Senhor. Me deu uma família também. Tenho amigos de verdade. O ministério que o Senhor nos confiou, tudo é Teu, Jesus, nada é meu. Nada vem de mim, tudo vem do Senhor. Porque o Senhor é o Pai, é o Senhor que manda. Que o Senhor possa ir de encontro a essa vida também, Ele entender que é o Senhor que está no controle de todas as coisas. E quando nós levantamos a nossa mão e recebemos ao Senhor em nossas vidas, nós estamos dizendo: agora eu já não sou mais órfão, agora eu já não sou mais um João ninguém. Sim, eu sou livre em Cristo Jesus. Eu tenho um Pai, e esse Pai me encontrou. Eu já não sou mais órfão, eu tenho um Pai e Ele cuida de mim. Ele me deu uma identidade, Ele me deu um lugar, Ele está preparando uma morada para que o grande dia eu venha estar com Ele. Alcança-nos nessa noite, Jesus. Alcança nossas vidas. Quebra toda barreira, Deus. Os corações que estão às vezes duro, ó Pai, porque não é fácil às vezes. O dia a dia machuca. Os problemas muitas vezes fazem com que a nossa fé venha se esfriar. Mas que esse meu irmão, minha irmã possa sentir aí o toque do Senhor agora. És o Senhor o alívio, és o Senhor a paz, és o Senhor o amor, és o Senhor a graça sendo derramada, és o Senhor derramando bálsamo sobre cada um desses irmãos, que eles possam sentir esse alívio, essa paz que excede todo entendimento. Esteja sobre nós, Senhor, esteja sobre nós, como a nossa esperança está em Ti, Jesus. Eu Te amo, Jesus. Amém.